Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar, com o nosso simbolismo e hoje a gente vai fazer uma relação da brincadeira simbólica e da linguagem. Então, de acordo com James Ozzy, a relação entre a linguagem e a brincadeira simbólica revelam a tendência de cada uma de tais condutas que tem um sentido de interferir ou mesmo participar do desenvolvimento da outra. A representação da linguagem verbal só solidifica quando há desligamento da linguagem e atividade momentânea da criança. Então, o que ele diz? Que tanto a brincadeira, o desenvolvimento daquelas etapas que a gente viu na última aula, da brincadeira simbólica, quanto a linguagem, ela se desenvolve mutuamente e uma pode interferir na outra. A linguagem e a brincadeira simbólica sejam formas de representar a realidade, mas em um aspecto ela é diferente, pois o brincar simbólico visa demonstrar os interesses e sentimentos individuais, enquanto a linguagem, embora possa sofrer influência subjetiva, está ligada à formação de conceito da relação com o outro. Então aqui ele fala, que apesar que uma interfere na outra e as duas se desenvolvem simultaneamente, ele diz que a brincadeira também tem um ponto que é diferente da linguagem, porque a brincadeira expressa mais o sentimento da criança, tá? O contexto que ela de vida dela, então tudo que ela passa no contexto ela transmite, faz as mesmas coisas, ela imita, o contexto, o cotidiano dela para as brincadeiras dela. E a linguagem tem esse fator também de transmitir, os sentimentos, as atitudes, mas tem também outro fator que é o fator social, é a relação com o outro, é a interação de buscar o outro para compartilhar, certo? Então a gente vai ver algumas características de criança que elas não desenvolvem, ou tem ausência do simbolismo, ou tem um atraso nesse simbolismo que também vai ter um retardo na linguagem, certo? Na aquisição e no desenvolvimento da linguagem. Então, quando uma criança ultrapassa a fase esperada para o desenvolvimento da linguagem em termos cronológicos, o problema não se restrita só à linguagem. Fica evidente uma série de alterações, inclusive a forma como a criança brinca ou manipula os objetos. Então, a gente viu, no simbolismo que é a evolução, que tem uma evolução da brincadeira, até chegar a realmente o simbolismo, a função simbiótica. Então, o que é que a gente vai ver? Que as crianças, aquela evolução dela vai evoluir com a linguagem. Se uma criança não conseguir, e passando por aquelas fases, ela também já tem alteração de linguagem, como um todo. Algumas características, algumas coisas que a gente vai encontrar quando a criança apresenta ausência do simbolismo ou um atraso nessas brincadeiras, no desenvolvimento daquelas brincadeiras, nas etapas, das brincadeiras simbólicas. Então a gente vai encontrar a ausência de qualquer brincadeira simbólica, então a criança ela não sabe brincar simbolicamente com o objeto. Comunicação pode apresentar pré-verbal e não representativa. Nos casos mais graves, ou linguagem rudimentar, enunciado curto ou pouca fluência. Então a gente vai observar também a comunicação dela, que vai estar atrasada, vai estar falha. E se for no caso grave, provavelmente ela não consiga apresentar uma linguagem, certo? A atividade das crianças está limitada às ações sensoriais, então está ainda na primeira fase, embora ela já tenha 3 anos, vamos supor, mas ainda está na fase sensorial de pegar tudo e colocar na boca, tá? Ela não teve a evolução da brincadeira. Imitação não é uma conduta bem desenvolvida e sistemática.
Então, são aquelas crianças que são mais calmas, mais quieta, parada, onde imitar não é uma coisa que acontece frequentemente. Ela tem dificuldade nessa conduta de imitar o outro, né? A pessoa com quem ela convive mais. A interação, comunicação. A interação e a comunicação de pais e crianças podem apresentar pouco estimulada. Então, a interação e a comunicação, né, vai estar diminuída entre os pais e também vai apresentar dificuldade de interação com outras crianças. Interagir e brincar com outras crianças também vai ter essa dificuldade. Às vezes a criança fica perto de outra criança, mas ela brinca só. Ela senta junto de outra criança, mas ela fica brincando sozinha. Pega um objeto, coloca na boca, ou bate o objeto no chão, ou numa mesa, mas ela não interage com essa criança para brincar com ela. Manipulação rápida dos objetos, desinteresse ou ainda relacioná-los espacialmente, então empilhar objetos, bater, que corresponde aos graus mais sérios, com comprometimento geral do desenvolvimento. Então é a criança, né, com um grau mais elevado, mais grave. Então essas crianças, elas pegam o objeto, mas elas não vão descobrir ou tentar fazer pegar o carrinho e colocar para andar, uma atividade funcional. Ou ela vai empilhar, ou vai bater só o objeto, fazendo só zoada, tá? Mas ela não vai ter mesmo a brincadeira simbólica, não vai conseguir desenvolver essa brincadeira. Isso no caso mais graves, tá, gente? Geralmente apresenta problemas de aprendizagem no todo, tá? Aprendizagem de atividade de vida diária, não é só atividade de ler não, e aprender que também apresenta, mas é atividade de aprendizagem no todo. Vão apresentar também dificuldade tanto de expressão como de compreensão da linguagem. Então, uma frase mais elaborada, ela vai ter dificuldade de aprender e dependendo do grau também, até uma ordem simples, também vão ter dificuldade nessa compreensão e dificuldade escolar. Então, essas crianças que apresentam essa ausência ou retardo no desenvolvimento simbólico apresentam atraso da aquisição de linguagem, ou mesmo na evolução mais lenta da linguagem. Então, Jaime Zose fez uma pesquisa, né, uma comparação de crianças que têm essas dificuldades, esse atraso na brincadeira simbólica e viu que apresentam também grandes alterações na área da linguagem, tá? De linguagem, de comportamento, e que essas crianças que têm um atraso, ausência ou um atraso nas brincadeiras, vai ter um atraso de linguagem, ou, dependendo do grau, até um atraso global do desenvolvimento dela, tá certo? E algumas crianças também podem não apresentar ausência ou retardo no desenvolvimento simbólico. Então, elas estão naquelas fases, na época esperada, tá? A brincadeira simbólica desenvolvendo bem, mas apresentam atraso na aquisição da linguagem ou mesmo a evolução mais lenta da linguagem. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque geralmente as crianças que têm atraso na brincadeira e têm atraso na linguagem, essas crianças, elas apresentam um forte comprometimento do déficit intelectual, tá certo? E há casos em que as crianças na brincadeira simbólica elas desenvolvem bem, mas a linguagem fica um pouquinho atrás, tá? Não desenvolve no mesmo parâmetro da brincadeira simbólica. Isso por quê? Porque essas crianças provavelmente têm algum tipo de perda, uma perda moderada, certo? De leve a moderado, moderadamente severo. Então, a parte de atenção, de concentração, a parte neurológica dela, desenvolver as brincadeiras
funcional, a brincadeira simbólica vai estar presente. Agora, a emissão vai estar defasada justamente por causa do auditivo, tá? Que vai estar prejudicado. Então, isso também pode ocorrer, certo? Nessas crianças pequenas, onde a gente olha e ela tem um bom desenvolvimento, mas tem um atraso de limpagem. E a gente, quando faz a avaliação, a gente vai procurar, né, investigar esse aspecto e até solicitar alguns exames, certo?